Bom dia, Paula. Bom dia para você de todo o Brasil. Agora são exatamente 9 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. E você fica bem informado aqui na TV Canção Nova. Nós vamos acompanhar os preparativos da viagem do Papa Francisco à Ásia. Direto de Brasília, Ronaldo da Silva comenta os principais assuntos da semana no Congresso Nacional. Ministério da Saúde lança nova etapa de campanha de vacinação contra o sarampo. E as descobertas arqueológicas em Qumran. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem, o Papa Francisco viaja hoje para a Ásia, para sua 32ª viagem internacional na Tailândia e no Japão. Mas antes de viajar, ele foi rezar, como de costume, sempre antes de suas missões apostólicas no exterior. A oração foi na Basílica Santa Maria Maior, no centro de Roma. O Papa rezou diante da imagem do ícone de Maria Salus Popi Romani. Os países se preparam para a chegada do sucessor de Pedro, que embarca hoje às 7 horas da noite no aeroporto de Roma para Bangkok. Na mensagem aos tailandeses, Francisco considerou que espera que sua visita contribua para o diálogo interreligioso. Já no vídeo que dirigiu ontem aos japoneses, criticou as armas nucleares. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, como de costume, vai acompanhar o Santo Padre. Em entrevista ao Vatican News, ele destacou o valor missionário dessa missão apostólica nestes dois países, onde o catolicismo representa 0,5% da população. Esta é a segunda vez que um Papa vai à Tailândia e Japão. São João Paulo II esteve em Tóquio em 1981 e em Bangkok em 1984. Vamos conferir agora as principais manchetes dos jornais internacionais. O jornal Excelsior traz a notícia de que a Igreja Católica pede o diálogo e a paz na Bolívia. Os bispos do país convocam todas as partes envolvidas no conflito a dialogar para pacificar o país após os confrontos. Já o The New York Times destaca que os Estados Unidos deixam de considerar ilegais os assentamentos israelenses na Cisjordânia. O governo de Trump muda a postura assumida pelo país há 40 anos e amplamente adotada pela comunidade internacional. A União Europeia reitera que os assentamentos são ilegais e dificultam a paz na região. Agora vamos para Portugal. Lá um movimento de escoteiros está realizando um projeto de limpeza das margens do Rio Tejo e das praias fluviais e marítima. Os detalhes com Cíntia Santos. A margem do Rio Tejo está vivendo nesse mês de novembro um projeto de limpeza de suas margens. Os escoteiros de Portugal, juntamente com a equipe do Oceanário, está fazendo a cata do material de plástico aqui da margem do Rio Tejo. Esse projeto começou aqui, mas já se estendeu por todo o litoral português. O ministro da Ecologia diz que muito mais que moda é saber que a limpeza de hoje vai trazer sustentabilidade para as gerações futuras, porque evita que esse plástico chegue até o mar. E para a economia portuguesa, a pesca é muito importante. As crianças aprendem desde cedo que o mar traz vida e sustentabilidade. Cíntia Santos, de Lisboa, por Canção Nova Notícias. Vamos agora para um breve intervalo e a seguir as informações de Brasília com Ronaldo da Silva. Você acompanha agora ao vivo as imagens lá da capital federal. Hoje a mínima é de 18 graus e a máxima 25. O Senado deve terminar de analisar nesta semana as emendas ao texto principal da PEC paralela da reforma da Previdência. Outra proposta de emenda à Constituição que deve ser analisada é a que trata da prisão em segunda instância. Vamos agora lá para Brasília com as informações de Ronaldo da Silva.
Bom dia, Ronaldo. Então quer dizer que essa semana vai ser a semana das PECs aí no Congresso, é? É sim, Adelita, um dia e uma semana muito importante aqui no Congresso, aliás, um elenco de importantes atividades. Eu já começo com uma boa notícia, Adelita. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que o rombo no orçamento previsto para este ano de 2019 caiu em cerca de 60 bilhões de reais. Isso é uma notícia muito boa, porque a previsão era de quase 140 bilhões. E aí agora o Brasil conseguiu reduzir esse rombo. Como? Com aqueles leilões extras do petróleo e alguns outros dividendos vindos de estatais brasileiras. É uma boa notícia, mas a previsão para que o Brasil saia das contas ou tire suas contas do vermelho é só para 2023, um rombo que vem se acumulando desde 2014. Adelita, agora vamos lá. PEC paralela no Senado Federal. Já foi aprovada na primeira instância, mas ainda não foi terminada. Há 4 destaques que estão para serem analisados pelos senadores e para votarem em definitivo já em segundo turno no Senado e depois este assunto ir para a Câmara dos Deputados. Dentre os destaques, há ali uma medida que chamou bastante atenção, um benefício universal criado para a infância. Então vai ser analisado esse destaque e tem previsão de passar esse destaque com análise de outros 3. Bom, a previsão é de que também passe facilmente essa PEC paralela, que vai incluir o principal objetivo dela, estados e municípios na reforma da Previdência, isto é, servidores públicos dos estados e dos municípios. Vamos lá, mais assuntos importantes aqui. Olha, o plenário da Câmara pode analisar hoje ainda a medida provisória Médicos pelo Brasil. Essa medida provisória, Adelita, ela substitui o Mais Médicos e ela tem prazo de validade agora de somente 10 dias. Isto é, já vão ter passado os 4 meses da validade desta MP. Então, o Congresso tem até dia 28, Senado e Câmara, para aprovarem essa PEC e ela passar a vigorar em definitivo. Repito, é uma medida provisória que substitui o programa Mais Médicos, agora com o nome de Médicos pelo Brasil. Um outro assunto importante, prisão em segunda instância. Adelita, a prisão em segunda instância está sendo analisada tanto na CCJ do Senado Federal, quanto também na CCJ da Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados ela está mais avançada e o deputado Alex Manente, que é o responsável por esta PEC lá na Câmara dos Deputados, disse que vai votar ainda hoje. Depois de votada, e ele disse que a previsão é de que seja aprovada, tem voto suficiente para isso na CCJ, a partir daí vai ser criada na Câmara uma comissão especial. É o mesmo trânsito e trâmite, por exemplo, da reforma da Previdência. Vai precisar de votos qualificados de 2/3 de todo o Congresso Nacional. E também no Senado Federal está sendo apreciada uma outra PEC paralela com o mesmo assunto. Num determinado momento, essas 2 PECs devem se juntar para que surja uma única proposta para a prisão em segunda instância ser aprovada e levada como uma emenda à Constituição Federal do Brasil. Pois bem, e para terminar, o assunto COAF, não é? Olha, ontem o ministro Dias Toffoli revogou um ato dele mesmo. Ele estava exigindo do COAF que repassasse nos últimos 3 anos dados sigilosos de 600 mil contribuintes. Não soou bem esse pedido do presidente aqui do Supremo Tribunal Federal. E aí ontem se reuniram com ele o Procurador-Geral da República, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, o presidente do Banco Central e parecem ter convencido o presidente do Supremo a revogar esta sua solicitação. Mas aí já se aproveita porque amanhã também o Supremo começa a analisar até que ponto o Judiciário, a Polícia Federal pode acessar dados sigilosos de contribuintes brasileiros. Portanto, o assunto vai continuar nessa semana sendo tratado, abordado com todas as suas dimensões. Adelita. Muito obrigada, Ronaldo. Vamos continuar acompanhando todos esses assuntos. O calor, a alta umidade e a circulação de ventos vão influenciar o tempo no centro-oeste hoje. Há risco de temporais em áreas do Mato Grosso, Goiás e também no Distrito Federal. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil nesta terça-feira. Nesta terça-feira, o sol ainda predomina no sul e não chove. Só deve chover a partir da tarde de forma isolada no litoral de Santa Catarina e do Paraná. Na região sudeste, chove em vários momentos no Espírito Santo e no leste de Minas Gerais. Nas demais áreas da região, pancadas de chuva isolada.
No centro-oeste, sol e tempo firme na maior parte do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, dia ensolarado, mas deve chover no final da tarde. O tempo continua instável na região norte, na maioria das áreas. A chuva acontece de forma isolada entre a tarde e a noite. No sul do Amapá, norte de Roraima, no Tocantins, o tempo fica ainda mais carregado e há previsão de chuva forte a qualquer hora. No Nordeste, sol forte e tempo firme entre o Ceará e o Recôncavo Baiano. Nas demais regiões também faz sol, mas com pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia. E a seguir, segunda fase de vacinação contra o sarampo tem como alvo pessoas entre 20 e 29 anos. E agora vamos acompanhar imagens ao vivo aqui da capital paulista. A mínima hoje aqui em São Paulo é 17 graus e a máxima 26. O Ministério da Saúde lançou a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. 9 milhões de pessoas devem se vacinar. Quem traz as informações é o repórter Sidney Fernandes. Nesta fase, o público-alvo são jovens e adultos com idade entre 20 e 29 anos. A campanha visa interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo em pessoas nesta faixa de idade que não tomaram as 2 doses da vacina. É um grupo mais difícil de ser atingido pelas campanhas de vacinação, segundo o Ministério da Saúde. 9 milhões de pessoas pertencem a esta faixa etária. Nos últimos 90 dias, mais de 1.700 casos de sarampo foram confirmados em pessoas nesta faixa de idade. Para imunizar essa população, 11 milhões de doses serão enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios. De janeiro a outubro, o país registrou 10.400 casos de sarampo em 19 estados. São Paulo tem 90% dos casos. Para se imunizar, é só comparecer a uma unidade básica de saúde com a Carteira Nacional de Vacinação até o dia 30 de novembro. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Lá na Terra Santa, um livro fala sobre as recentes descobertas arqueológicas de Qumran, onde vários escritos do Antigo Testamento foram encontrados. Há 70 anos desde seu descobrimento, segue sendo um dos sítios arqueológicos mais intrigantes que ainda precisa ser parcialmente conhecido. Um volume recém-impresso reconstrói uma parte até hoje inédita da Gruta 11, também através de novas campanhas de escavação, dando uma nova contribuição para o descobrimento do tesouro de Qumran. A Gruta 11 de Qumran, a gruta onde foram descobertos importantes pergaminhos, era conhecida pelos conteúdos dos pergaminhos, mas, ao mesmo tempo, completamente inédita em relação à cultura material. Foram descobertos o pergaminho do templo, que é o mais comprido entre os pergaminhos do Mar Morto, o pergaminho dos Salmos, o Paleolítico, o pergaminho de Jacó. Portanto, é uma das grutas mais importantes a serem aprofundadas para se conhecer esse depósito de manuscritos que foi encontrado nos arredores de Qumran. Como os manuscritos não contam a história de sua colocação, é a cultura material que nos pode falar algo a respeito. Pode nos ajudar a entender por que os pergaminhos acabaram sendo colocados nas grutas. E uma nova exploração da gruta nos leva a pensar que os pergaminhos tenham sido colocados na gruta para lhes dar um esconderijo estratégico. Uma recognição de 300 páginas do trabalho do padre Roland Devaux, o grande arqueólogo da École Biblique de Jerusalém, que por primeiro escavou em Qumran na década de 50. Oferece muitas oportunidades de novas descobertas, levando em consideração que elas não correspondem apenas a novas explorações, mas também ao desejo e à necessidade de se aprofundar tudo aquilo que a primeira geração de estudiosos nos entregou, seja sobre os materiais, seja sobre o estudo dos textos. Entre as surpresas que vieram à luz pesquisando nos depósitos, 52 fragmentos inéditos conservados numa caixa de charutos. D'abord, on a pu montrer que les Bédouins avaient dit vrai. Antes de mais nada, temos a prova de que os beduínos falaram a verdade.
esses pergaminhos provêm realmente da Gruta 11, pois os novos fragmentos descobertos pelos arqueólogos se juntam àqueles trazidos pelos beduínos. E ainda, por exemplo, um estoque com 8 novos fragmentos de papiro, entre os quais vários fragmentos do livro dos Juízes, levou à proposta de identificação do livro dos Juízes nesta gruta. Et j'ai pu, avec cela, identifier des fragments qui étaient laissés inconnus dans le premier volume de la Grotte 11. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Notícias na edição da noite, às 15h55. Um ótimo dia para você. Permaneça ligado na TV Canção Nova. Agora na companhia de Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Bom dia, Renata.